Se o Vasco conseguir isso, o Vasco vai ser uma das maiores potências do futebol brasileiro novamente. E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu quero mais ter um papo aqui, uma conversa com vocês sobre algumas coisas que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama. O Vasco, por mais que vivesse um bom momento na Série B, o time vinha ali apenas com uma derrota na competição, agora já são duas, tudo bem? O Vasco vivendo o seu momento de mais turbulência na Série B, mas no ruim do ruim ainda é segundo colocado, ainda tem uma vantagem bacana em relação ao quinto. O Vasco ainda está com acesso para a Série A do Brasileirão encaminhado, tanto que o Vasco tem 80% de chance de subir. Claro, o time precisa melhorar, o time precisa voltar a crescer de produção, precisa voltar a fazer o que fazia de melhor, que era não sofrer tantos gols no campeonato. Mas teve algo que sempre atrapalhou o Vasco e que volta a atrapalhar novamente: a política do clube. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse momento de maior turbulência do Vasco, por coincidência ou não, acabou acontecendo ali em um período também de turbulência dentro da política do Vasco. O Vasco tem ali a sua SAF com a 777 bem engatilhada. Parece que as coisas uma hora ou outra vão acontecer, por mais que tenha sido um pouco adiado. Mas todo esse momento ruim que o Vasco vem vivendo dentro de campo, onde os resultados pararam de acontecer, calharam de acontecer junto com o momento onde pessoas tentam atrapalhar a SAF do Vasco de sair do papel. Eu sei que ainda tem sim torcedores que são resistência, que não querem a SAF do Vasco com a 777, porque acreditam que tem sujeira ali, com o presidente Jorge Salgado envolvido, e eu te entendo que o Salgado não passa a maior credibilidade do mundo, isso eu te entendo, cara. Mas você tem que saber separar as coisas, irmão. O Vasco, da forma que está, o Vasco não tem projeção de crescimento, o Vasco não tem projeção de onde sair. Então o Vasco tem 3 problemas para resolver nesses próximos dias, que serão totalmente decisivos para que o Vasco volte a ser uma grande potência do futebol brasileiro. Se o Vasco conseguir resolver isso, se o Vasco conseguir colocar um ponto final nessa história, o Vasco vai ser uma das grandes potências do futebol brasileiro 2023, 2024, 2025. Conseguir êxito na 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento do recurso que contesta a decisão de primeiro grau que suspendeu os trâmites da venda de 70% do futebol do Vasco para a 777 Partners. O pedido foi feito pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, que foi uma iniciativa do deputado Fábio Silva, o deputado que acabou ali embargando a situação da SAF, porque ele é contra e blá blá blá, e acaba prejudicando o clube, já que a janela de transferências abriu dia 18, o Vasco contratou Alex Teixeira, beleza, nós precisávamos de mais 5, 4 reforços no mínimo, e com a não entrada da SAF, com o adiamento da entrada da SAF, para depois que a janela de transferências estiver praticamente fechada, é um risco muito grande do Vasco não voltar para a primeira divisão. Então, por divergências políticas do clube, de quem quer o poder, porque todo mundo quer o poder do Vasco, mas quase ninguém tem solução, o clube acaba, se fudendo. E foi assim por anos e anos e anos. Não é de hoje, cara. Turbulência política, um querendo poder mais do que o outro, um querendo aparecer mais do que o outro. E no final das contas, só quem se ferra é o Vasco da Gama. E mais uma vez, isso pode acontecer. O Vasco pode ficar sem reforços que precisa para essa janela de transferências por conta de poder. Briga por poder, briga por holofote, briga por aparecer, briga porque eu sei, talvez o cara que teve essa iniciativa acha que tá fazendo bem pro Vasco, algo do tipo, mas, mano, não tá fazendo. Você quer tanto bem do Vasco, pega dinheiro do seu bolso agora e faça contratações pro Vasco. Se você não tem dinheiro para fazer contratações pro Vasco, deixa quem tem fazer. Simples assim. Eu acredito nisso. Você não vai resolver o problema, então você também não atrapalha. Outro problema que surgiu no Vasco, cara, coisas que só acontecem com o Vasco da Gama. O Vasco tem que solucionar a encrenca da FIFA que puniu com transfer ban o clube por dívida referente ao treinador Sapinto em 1,4 milhões.
O Vasco tenta reverter essa situação o mais rápido possível. O recém-contratado Alex Teixeira não poderá ser regularizado até a situação com a FIFA ser resolvida. Então é mais um problema que o Vasco tem por conta agora da péssima gestão que o Vasco teve na época de trazer Ricardo Sapinto por valores absurdos. E é isso. O técnico de futebol é muito bem protegido. Com multas rescisórias altas e tudo mais, e chega na hora, a maioria dos técnicos são um bando de FDPs da vida, se a gente pode falar. Por exemplo, aí você pega o caso do Lisca doido que, ó, largou o esporte depois de 3 semanas para treinar o Santos. É isso que eles querem, continuidade de trabalho. Continue acreditando nisso, continue acreditando nessa lorota aí, esses técnicos. E por terceiro, apagar um pequeno incêndio no vestiário, porque o time vem de 2 tropeços na Série B. Perdeu para o Sampaio Corrêa e empatou com o Ituano dentro de São Januário. Ainda está sim confortável ali na classificação da Série B o Vasco, porém, cara, o Vasco tá ficando em uma situação aonde tá queimando a sua gordura que construiu. O Vasco está queimando a gordura que construiu durante o campeonato. Claro, a gente já esperava que teria um momento de turbulência, mas a questão é, será que o técnico Maurício Souza consegue fazer o Vasco voltar a ganhar seguidamente e não perder? Essa é a questão. É hora de demitir o Maurício Souza? Vai trazer quem? Então são várias dúvidas que tem ali no futebol do Vasco. Não é competência do torcedor resolver isso, a competência é de quem contratou, é de quem contrata, é de quem tem ali a caneta para assinar, porque a gente não pode muito fazer, cara. A gente fica de mãos atadas. Porém, se o Vasco conseguir resolver isso, se o Vasco conseguir se tornar SAF, pelo menos ali até o dia 7, dia 8, e ter pelo menos mais uma semana para tentar fazer contratações, acredito que o Vasco suba para a Série A e aí consiga caminhar para um caminho aonde novamente vai brigar por coisas grandes no futebol brasileiro. Porque do jeito que tá, enquanto não sair alguns ratos, enquanto tiver essa política suja dentro do Vasco, enquanto não houver uma limpeza geral, o Vasco vai continuar nessa mesmice. Notícia ruim é sempre assim, cara, é algo já insuportável isso. Sempre atrapalhou o Vasco, momentos bons, momentos ruins, sempre teve essa sujeira na política do clube. O Vasco é um dos times que tem uma das políticas de futebol mais sujas do Brasil, se não a mais. Cara, que nojo disso tudo. Eu sou o Francesco, nós fui.